Então, meus compatriotas, a gente vai começar a fazer essa leitura do regimento interno, muito infelizes com a vida que a gente está levando, mas na tentativa muito cruel que nos é imposta de mudança, talvez falaciosa, mas vamos pro que importa aqui. Ó, o título 1, que é o que a gente vai estudar hoje aqui, fazer essa leitura, estudar não, né? Ler. Estudar implicaria uma dedicação maior. Ele tem o nome do funcionamento. Ele tem 3 capítulos: da sede, das sessões legislativas e das reuniões preparatórias. No capítulo 1 da sede consta o artigo 1º, e o artigo 1º diz assim: o Senado Federal tem sede no Palácio do Congresso Nacional, em Brasília. Palácio é, segundo eu pesquisei no Google, sim, eu pesquisei no Google, julguem, uma vasta ou suntuosa residência de um monarca, de um alto dignatário do poder eclesiástico, de um chefe de Estado, etc. No caso aqui, o etc. é o que importa, né? Porque, querendo ou não está em nenhuma das outras opções. E o Palácio do Congresso Nacional, ela é a sede das 2 casas do Poder Legislativo e ela é composta por 2 cúpulas e 2 torres de 28 andares. Parágrafo único. Em caso de guerra, de comoção intestina, de calamidade pública ou de ocorrência que impossibilite o seu funcionamento na sede, o Senado poderá reunir-se, eventualmente, em qualquer outro local, por determinação da mesa a requerimento da maioria dos senadores. Me parece que esse é o caso, por exemplo, do que acontece hoje com a situação da pandemia global que impede dessa reunião na casa, né? Me parece que deve ter acontecido esse tipo de situação. Se não aconteceu também, eu estou só supondo aqui. Você não me paga R$1 para fazer nada disso. Foda-se. Capítulo 2. Das sessões legislativas. O Senado Federal reunir-se-á anualmente de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, durante as sessões legislativas ordinárias, observado o disposto no artigo 57 da Constituição. O 57 da Constituição tem a redação igual, se eu não me engano. Então não cabe aqui fazer essa leitura. Segundo, quando convocado extraordinariamente o Congresso Nacional, ou seja, vai se reunir quando convocado extraordinariamente, e aí tem a constatação, né, a referência do artigo 57, parágrafo 6º ao 8º da Constituição, que eu vou me dar o trabalho de ler aqui, né? Artigo 57, parágrafo 6º da Constituição Federal. A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á 1. Pelo presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para compromisso e a posse do presidente e do vice-presidente da República. 2. Pelo presidente da República, pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso, com aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. Parágrafo 7º. Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do parágrafo 8º deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Ou seja, não vai pagar o senador que está indo lá, né? Trabalhar extraordinariamente. Parágrafo 8º. Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação. O parágrafo 7º diz: a sessão extraordinária só vai se reunir para aquilo que a gente está convocando vocês. Só que a ressalva é: se tiver uma medida provisória,
a gente vai ter que votar essa porra. Então é esse o negócio, rapaziada. Então vamos voltar para o regimento interno agora. Pega aí o regimento. Parágrafo único do artigo 2º, né? Ele diz que nos 60 dias anteriores às eleições gerais, o Senado Federal funcionará de acordo com o disposto no regimento comum. Então, 60 dias antes das eleições, vai ter um regramento específico lá no regimento comum das casas legislativas. Capítulo 3 das reuniões preparatórias. E eu já antecipo que para mim tem uma incompreensão técnica nessa bagaça aqui que eu precisaria muito de alguém mais dedicado ao regimento interno para me dar um toque e me explicar. Então vocês já vão ler comigo aqui, pré-sabendo, pré-supondo da minha incompreensão da minha tecnia. Ó, artigo 3º. A primeira e a terceira sessões legislativas ordinárias de cada legislatura serão precedidas de reuniões preparatórias que obedecerão às seguintes normas. Rapaziada, legislatura é aquele período de 4 anos. Então, no primeiro e no terceiro ano de mandato, ou seja, de 2 em 2 anos ali, a gente vai ter essas reuniões preparatórias, que é para a gente prestar o compromisso, eleger o presidente da mesa, eleger as outras pessoas que vão estar ali na mesa diretora, para que se dê um funcionamento mais dinâmico no Senado, né? São questões ali do próprio regimento interno. Inciso 1º. Iniciar-se-ão com quórum mínimo de 1/6 da composição do Senado, em horário fixado pela presidência, observando-se nas deliberações o disposto no artigo 288. Não faço ideia do artigo 288, não me planejei para ler essa bagaça. Mas é legal a gente saber que é 1/6 aqui que é exigido para a parada funcionar. Segundo, a direção dos trabalhos caberá à mesa anterior, delas excluídos, no início de legislatura, aqueles cujos mandatos com ela houverem terminado, ainda que reeleitos. Então, a direção vai caber à mesa anterior. O mandato do senador tem 8 anos. Se ele tiver num período que ele se reelegeu e ele compunha a mesa, ele não vai fazer parte da mesa. Mas se ele tiver, por exemplo, saindo desse período de primeiro 4 anos, da primeira legislatura para a segunda legislatura dele, aí tá sussa. O cara pode meter bronca. Inciso 3º. Na falta dos membros da mesa anterior, assumirá a presidência o mais idoso dentre os presentes, o qual convidará para os 4 lugares de secretários senadores pertencentes às representações partidárias mais numerosas. E aí, galera? Ih, caralho. Eu queria falar de uma curiosidade para vocês aqui, que eu achei, no mínimo engraçado, né? Seja lá o que for engraçado para vocês. Mas, por exemplo, salvo engano, em 2018, quando o 2019, né? Início de 2019, faz mais sentido. Início de 2019. Deixa eu confirmar aqui. Isso aí. Isso aí. Início de 2019. Calma aí, rapaziada. Estou tentando olhar aqui no YouTube, porque a sessão fica aqui gravada para os mais dedicados que quiserem passar um olho na bagaça. Enfim, 2019 mesmo. Quem acabou presidindo essa reunião preparatória foi o senador José Maranhão. E o que eu acho, no mínimo, risível é que o José Maranhão, a despeito do sobrenome dele ser o nome de um estado brasileiro, estado do Maranhão, ele é senador do estado da Paraíba. Beleza, depois de inúmeras horas de risada, que você acabou pausando esse vídeo e está se questionando por que você está vendo esse vídeo, se ele efetivamente vai te ajudar na sua preparação para a prova do Senado, eu vou tocar aqui, beleza? Vou seguindo. Inciso 4º. A primeira reunião preparatória realizar-se-á no início de legislatura a partir do dia 1º de fevereiro. Na terceira sessão legislativa ordinária, no dia 1º de fevereiro.
Podia colocar só que era 1º de fevereiro, né? Facilitaria aí. Inciso 5. No início de legislatura, os senadores eleitos 1. Prestarão compromisso. Primeira coisa que eles fazem. 2. Realizarão eleição do presidente. E 3. Elegerão os demais membros da mesa. Você é capaz de ler esse inciso sozinho aí. Não li ele perfeitamente, né, na dicção, mas eu dei a ideia. Mais legal ainda. Inciso 6. Na terceira sessão legislativa ordinária, far-se-á a eleição do presidente da mesa, na primeira reunião preparatória, e a dos demais membros na reunião seguinte. Então, na terceira sessão legislativa, ao contrário do início da legislatura, você não vai ter a necessidade de prestar compromisso, né? Então, vão ser, na primeira sessão da legislatura, 3 sessões preparatórias, e na terceira sessão legislativa, duas reuniões preparatórias, né? Inciso 7. Nas reuniões preparatórias, não será lícito o uso da palavra, salvo para declaração pertinente à matéria que nelas deva ser tratada. Inclusive, se você se der o trabalho de perder 8 horas da sua vida vendo a eleição do Senado de 2019, que eu me dei o trabalho, parcialmente, pulando bastantes partes, enfim, não sei usar o plural nesse caso, não. Você vai verificar que houve um debate e se suscitou, inclusive, esse inciso do artigo 3º. E o que eu queria expor para vocês que eu tenho uma incompreensão? Por exemplo, a sessão preparatória, ela exige 3 reuniões. Essas reuniões, elas acontecem no mesmo dia? Eu pressuponho que sim, faria sentido para mim que elas acontecem em dias separados, quer dizer, né? Elas não acontecem no mesmo dia. Cada reunião aconteceria em um dia. Isso faria com que a sessão preparatória que começa no 1º de fevereiro passasse às sessões legislativas ordinárias, o que para mim não faria sentido, mas é o que aparece que acontece para mim na lógica. Se você que está vendo esse vídeo chegou até esse ponto e sabe essa resposta, que eu acho muito pouco provável, responde aí nos comentários para mim. Não deixa o seu curtir, nem o seu dislike. Se possível, comenta uma ofensa pessoal e gratuita à minha pessoa e toca a sua vida, meu amigo. Aquele abraço.